Muito bom dia para todos, graça e paz, irmãos, até domingo que vem. Eu estou num desafio muito grande, eu tenho 3 minutos para pregar hoje. Eu estava vindo aqui, tem uns irmãos que já estão só olhando no relógio. O que farei agora, né? Vai ter escola dominical hoje? Não vai ter? Olha só, até meio-dia então. Que beleza. Ok, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Texto muito conhecido, uma das declarações feitas por Jesus, creio que muitíssimo importante. João 10, 10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus, essa palavra possa mover nosso coração nesta manhã. Toca, Senhor. É um texto conhecido, é um texto que nós podemos dizer de cor, mas, Senhor Jesus, traz uma nova revelação para os nossos corações, de uma forma muito especial. Nós te agradecemos, nós oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, esta manhã é uma celebração, não é verdade? Eu queria ser um pastor um pouquinho mais assim, na minha época falava assim, para frentex. Hoje como é que fala? Faz tempo. Faz tempo, né? Quando tem batismo na igreja, não tem que soltar rojão, tem que fazer festa. E vocês que se batizaram, eu quero parabenizá-los. A decisão mais importante da vida de vocês foi quando vocês entregaram a vida para Jesus. E agora que vocês dão esse testemunho público da fé de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria de ver a Quinho, papai. A gente conheceu ele, era equipante lá no acampamento Shalom. É pai hoje. Irmãos, como o tempo passa, não é verdade? A Bíblia fala como o tempo voa. É como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Passa muito rápido. Um tempo atrás nós fizemos a comemoração da bodas do nosso irmão de cara, 65 anos de casado. E ele está completando mais um ano de vida. Como o tempo passa. Eu estou pensando nisso. Nessa celebração da vida, eu queria perguntar para você, nessa caminhada, né? Tem um que é quase recém-nascido, outros mais jovens, meia idade, outros já são vovô, vovó. Vocês estão contentes com a sua vida? Algumas cabeças estão fazendo assim, outras cabeças estão duras. Deixa eu mudar a pergunta. Mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, tem alguma nota de louvor, de gratidão por sua vida? Agora melhorou. Agora. Nesta manhã, como é que você está? Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu pensei
que seria tão bom se a gente tivesse tempo de orar por cada um de vocês. Pensei assim, mas eu acho que não era de Deus, talvez vai deixar para uma outra oportunidade. Porque, irmãos, para a gente celebrar a vida, precisa existir algo muito maior do que os problemas que a gente enfrenta. Para eu celebrar a vida, precisa ter alguma coisa dentro de nós que nos motive a ter isso dentro de nós, mesmo quando tudo parece que está ruim. A palavra de Deus aqui diz, é uma palavra que saiu da própria boca de Jesus. Ele falou assim: eu vim para. Ontem nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ontem nós celebramos o nascimento dele. E a vinda dele tem um objetivo. E ele diz aqui, bem claro, e ele faz uma comparação interessante. Ele fala assim que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não está falando desses trombadinhas por aí, viu? Ele não está falando daquele que entrou na tua casa um dia. Quando ele fala que o ladrão, esse ladrão, ele está falando de Satanás. Esse que vem para matar, roubar e destruir, ele está se referindo ao nosso inimigo. Aí, nesse texto interessante, ele fala assim: eu vim. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que, uma coisa importante, irmãos, tenham vida. Deixa eu perguntar aqui, vocês têm vida? Amém? Tá, alguns estão em dúvida. Você está aqui, então você tem vida. Mas também não é essa vida só. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Então vou mudar a pergunta. Vocês têm a vida eterna? Sim. Então eu acho que nós devemos viver de acordo com isso, não é? Quando nós olhamos e no nosso coração temos essa convicção que temos a vida eterna, então aí sim nós podemos celebrar a vida, irmãos. Pode cair 1000 aqui, 1000 ali, mas nós podemos nos manter firmes. Podemos ter problemas que for, mas o Senhor Jesus nos prometeu vida eterna. Mas aí, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Esta vida é prometida para aqueles que o têm. Tem a esse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então a pergunta é: você tem esse Jesus como Senhor e Salvador? Se sim, a palavra de Deus já dá a garantia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Irmãos, aqui não é o pastor Luiz falando. Essa palavra é palavra da palavra de Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Se você ainda não tem, eu quero desafiá-lo e convidá-lo a entregar sua vida para Jesus. João escreveu esse livro para que os homens pudessem crer em Jesus Cristo. Em especial, essa carta de João é dirigida para o público, para os judeus, a fim de conduzir esses judeus a uma fé
pessoal com o Senhor Messias, o Senhor Jesus Cristo, que veio em cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Isso tem muito sentido para o judeu. Em João aqui é revelado o Messias, o ungido de Deus. Então eu quero repartir um pouquinho isso com vocês nessa manhã, porque entendendo isso, aí nós vamos celebrar a vida. Muito bem. João capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse texto aqui, Jesus é apresentado como Filho de Deus. E esse Filho estava desde o princípio. Irmãos, fiquei pensando que Deus não teve princípio. Ele era o princípio. E quando tudo foi formado, Ele lá estava. É nesse Deus que nós cremos. Você já pensou nisso? O Deus que eu e você nós cremos foi aquele que disse assim: haja luz, e houve luz. Pela sua palavra as coisas se tornaram. Haja água, e Deus foi formando. E é nesse Deus que eu e você nós cremos. Ele era o princípio, Ele é o eterno. Cristo era antes de todas as coisas. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então Ele não é parte da criação, Ele é o Criador. Você pensou nisso? Ele criou você. Somos criatura dele. A partir do momento, como diz a palavra, a todos quanto o receberam e creram nele, se tornam filhos. Deixamos de ser criaturas dele. Somos filhos de Deus. Que grande privilégio. Eu e você somos filhos de Deus. Em João, aqui capítulo 1, versículo 1, diz que o Verbo estava com Deus. Ele é uma pessoa da divindade, e é chamado aqui de Verbo. Um pensamento bem simples. Numa frase, se você tira o verbo, fica sem sentido, não é verdade? Eu, pão. Desculpe, irmãos, não é que eu sou um pão, né? Eu ia falar outra coisa. Eu comi pão. Aí dá sentido. Eu fico pensando nesse Jesus que é o Verbo. É Ele que dá sentido para a nossa existência. Ele faz todo sentido para a nossa existência. Por isso esses irmãos fizeram essa confissão hoje. Por quê? Esse Jesus não é mais uma teoria. Esse Jesus faz sentido. Ele é o Verbo. Ok, isso é uma parte importante aqui. E nós gostaríamos que quando a gente olha esse capítulo 10, versículo 10, eu vim. Jesus, ele veio com uma missão. Eu vim para que tenham vida.
Eu quero olhar um texto com vocês, bem rapidamente, no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. Efésios, capítulo 2. Nesse João 10:10, quando ele fala que veio, ele aponta para uma finalidade. E olha só o que diz Efésios: Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para os que andássemos nela. Esse texto de Efésios explica por que nós precisamos de vida. Por quê? Porque nós não tínhamos. O texto diz que nós andávamos nos nossos pecados, andávamos mortos por causa dos nossos pecados e por causa dos nossos delitos. Precisamos de vida. Primeiro, porque nós estávamos mortos. E essa morte, à luz da palavra de Deus, é morte espiritual. Conforme Efésios 2:1 diz, Ele nos deu vida. Ele é o responsável para nos dar vida eterna. E sinal disso, irmãos, é o que está escrito lá em Isaías. Vamos lá voltar, Velho Testamento, Isaías 53, versículo 6. Olha só o que diz aqui. Isaías 53, 6. Todos nós, quando é todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mortos, separados de Deus. Eu vim para que tenham vida. Irmãos, e esse texto diz mais o seguinte: vida em abundância. Irmãos, o caminho da salvação abraçado proporciona para qualquer ser humano vida em abundância. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte. Dá uma adiantada ou avançada lá no livro de João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
de acordo com esse texto, para sermos salvos é preciso crer, é preciso receber. Quem crê em Jesus aqui? Vixe, vida, então todo mundo está garantido. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui recebeu Jesus já no seu coração? Teve essa experiência? A palavra que Deus diz: todos quantos receberam, deu esse poder de serem feitos os filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tem muitas pessoas que creem em Jesus. Às vezes o pior bandido lá na prisão, ele crê em Deus. Ele chega lá e fala: não, eu creio em Deus. Satanás também crê em Deus, sabe que ele existe. Mas a pergunta é: você já aceitou esse Deus, esse Jesus para a sua vida? O caminho da salvação, para sermos salvos, nós precisamos crer e precisamos receber a esse Cristo. Com essa promessa, aí a palavra de Deus diz que nós nos tornamos filhos de Deus. Apesar de toda a luta, de toda a caminhada, a celebração da vida é possível para aquele que, mesmo diante de tudo isso, tendo o Senhor Jesus no seu coração, crendo e recebendo a Ele, se torna filho de Deus. Aí a vida tem sentido. Aí nós podemos celebrar a vida com sentido. Eu estou celebrando a vida. Graças a Deus está acabando mais um ano, né? Chegamos. Como passou rápido, não é verdade? Quanta luta. Então, aqui dentro de mim está celebrando. Que coisa boa. Vamos chegar em 2014. Novos desafios. Meus filhos estão crescendo, estão grandes. Eu estou celebrando. Estou um pouquinho triste, porque a gente não tem o mesmo pique como antes. Mas aqui dentro dá para celebrar. Mas não é só esse tipo de celebração. Eu celebro porque o dia que eu partir, eu sei que o Senhor Jesus tem algo preparado para mim. Por quê? Eu tenho a convicção que em julho de 1973, eu, na minha juventude, na minha meninice, eu entreguei minha vida para Jesus. E quando eu fiz isso, eu criei na palavra de Deus que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aí, irmãos, dá para celebrar. Dá para celebrar. Então, se hoje alguém no nosso meio está lutando, às vezes luta difícil, não esqueça disso. Aquele que está em você, que um dia você o aceitou, que é Jesus, Ele é maior. Então não desanime. Eu não sei como é que você vai entrar em 2014. Não desanime. Creia nisso. Porque nós estamos caminhando para um lugar. E esse lugar o Senhor Jesus já nos preparou. Amém? Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Você que já o aceitou, agradeça pelo sacrifício feito por você. Se no nosso meio tem pessoas que creem em Jesus, mas ainda não o recebeu, e nessa manhã tem esse desejo, eu quero desafiar você também a você fazer isso hoje, a fazer isso agora.
Enquanto você está orando, Senhor, muito obrigado. Quero celebrar a vida que o Senhor deu para mim. Porque a palavra diz, aquele que tem o Filho tem a vida. E o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agradeça ao Senhor por isso. E se você ainda não recebeu nesta manhã, você gostaria de receber? Pastor, eu já creio nele. Eu sei que ele existe, mas eu quero ter essa experiência. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero receber a ele na minha vida. Se você nessa manhã tem esse desejo, só levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Se você tem esse desejo. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais alguém? Eu quero. Eu creio que ele existe, mas nesta manhã eu quero receber ele na minha vida. Mais alguém gostaria? Quero só orar por você. Nós estamos entrando para um novo ano. Não sei como é que está a sua vida com Deus. Se você está sentindo que está longe, nessa manhã também, ore ao Senhor. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Você tem esse desejo? Então fale com ele. Você que levantou a mão, eu disse que ia orar por você, mas eu vou fazer diferente. Você ore comigo. Você que levantou a mão, você quer entregar a sua vida para Jesus, quer receber a ele, faça essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, ouvindo a tua palavra, que o Senhor saiu da sua própria boca e disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus, eu quero essa vida. E eu quero receber o Senhor na minha vida. Reconheço que sou um pecador, uma pecadora. E agora eu quero confessar que eu preciso de Ti. Eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, porque um dia o Senhor morreu na cruz por mim. Te agradeço, Deus, porque o Senhor me aceita como eu sou. Obrigado, Deus, também as orações que estão sendo feitas nesse lugar e o Senhor está recebendo. Agradecemos e oramos no nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe suas vidas e guarde isso no seu coração. Essa palavra que saiu da própria boca de Jesus. Eu vim para que tenham vida